Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Dev Partner e hoje a gente vai trazer aqui um pouco sobre o nosso dinamismo nos nossos trabalhos aqui de projeto. E para isso está aqui comigo a Tabata, seja bem-vinda novamente, Tabata, ao nosso podcast. E a ideia, pessoal, é trazer um pouco de como funciona aqui nos bastidores de projeto a nossa pegada dinâmica, né? A gente sabe, para quem nos conhece, a Dev é uma empresa extremamente dinâmica e a gente conta com as pessoas também nesse processo como um todo e o reflexo disso que tem nos clientes. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar. Obrigado mais uma vez, Tabata. Conta um pouquinho para a gente, né? A gente sabe que o DNA da Dev é a palavra dinamismo, né? Então a gente acaba incorporando isso no nosso dia a dia, né? Seja de alinhamento, seja de condução, seja de término, seja de projeto, seja no nosso dia a dia interno, né? Sem necessidade de estar geralmente com o cliente. E como funciona isso daí? Conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia, que você vivencia isso na pele todo santo dia, né? A gente brinca que é jogar futebol com uma chuva de meteoro, né? Dá uma driblada aí nas pedrinhas e vamos marcar gol. Conta pra gente aqui um pouco também como que é o nosso dia a dia aqui dentro. Então, Neto, a gente tem realmente o DNA dinâmico, né? E aí a gente tem isso como uma cultura, porque todo mundo que entra aqui a gente já tá acostumado. Então a gente entra na prática nesse dinamismo no dia a dia. E a gente tem que ter o dinamismo não só nas atividades que a gente faz no dia a dia, de ter velocidade, né, de ter agilidade, como também na forma de tratar o cliente. Então, a gente precisa entender como cada cliente funciona, para traduzir todas as demandas que eles solicitam, tudo que eles nos pedem e a gente tem que aqui passar internamente, lidar com o cliente, né? Então, a gente precisa do dinamismo como um todo. E a gente já tem isso como uma cultura aqui. É importante, né, sabermos que assim, o nosso primeiro passo eu gosto de separar, né, em 3 grandes pontas aqui. Primeiro é estarmos num ambiente dinâmico, porque a gente sabe que o ambiente ele acaba contaminando. E a gente quer contaminar para o bem. Exato. Né? Então assim, uma coisa é a gente estar num ambiente dinâmico. Outra coisa é a gente ser dinâmico. E aí a gente vai ter um benefício que a gente vai contar o que a gente coleta com isso daí. Mas sobre o estarmos num ambiente dinâmico, né? Como que esse futebol com chuva de meteoro aqui dentro? Sim, exato. Então, o cliente, muitas vezes a gente precisa se adaptar ao que o cliente pede, né? E muitas vezes a gente precisa, o que eu brinco trocar o pneu com o carro andando, né? Então, diversos projetos a gente estrutura, define tudo com o cliente e chega ali no meio termo, no meio do caminho. E a gente precisa mudar, porque o cliente quer uma coisa diferente, uma forma diferente, e aí a gente precisa adaptar tudo isso internamente, então chamar o time, estruturar tudo de novo e ter essa dinâmica na resposta. Então, conseguir estruturar novamente, mesmo que já não esteja mais no início, e conseguir entregar no prazo mesmo assim. Então, a gente precisa ter tanto esse trabalho em equipe, né, porque aqui a gente tem que ser parceiro, tem que trabalhar em time, então entender que não sou eu, Tabata, que tô pedindo ali para fazer correndo, né? Então, às vezes é uma demanda do cliente que mudou, uma estrutura de campanha que ficou diferente, que a gente às vezes já estava trabalhando naquilo, mas que a gente precisa alterar, precisa mudar, porque vai ficar melhor, vai ficar uma experiência melhor para o usuário. Então, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? E de trazer para o cliente essa entrega continuando no prazo e uma qualidade nessa entrega também. O grande lance, né, a gente coloca isso aqui e acaba sendo a nossa filosofia, né, o problema de um é problema da empresa inteira, né, porque no fundo, né, no final da conta, lá quando a gente passa a régua, eu tenho um cliente na ponta com um projeto contratado que a gente como empresa e como equipe precisamos entender o movimento que a gente tem que fazer quando a gente está falando de ambiente, principalmente, qual é o movimento que a gente tem que fazer para aquilo dar certo. Porque a gente está ali para aquele fim, né? A gente foi contratado para aquilo, a gente está se prestando, né? Quando a gente brinca prestar serviço, é isso, eu me presto a isso. Exato. Né? Então tem que entender que pode não ser um caminho florido, né? Pode ser um pouco sinuoso, pode ser umas pedras no meio do caminho, e a gente tem que entender. E falando até dessa nossa forma de se adaptar, né? A gente entende também que existe a contrapartida, muitas vezes, dos próprios clientes, né? Tem muito cliente, né, que eu mesmo, quando tenho oportunidade de fazer interface com alguns clientes,
a gente acaba se adaptando, né? A gente também joga muito limpo, né? A gente é muito transparente com os nossos clientes e essa relação ela é muito saudável. Então, assim, dá, não dá por quê? Qual é o meio termo? Não é assim, não dá e acabou. Não tem essa. Não, peraí, não dá isso tudo, né? Eu lembro, a gente fez um projeto, uma campanha com um cliente e aí precisava migrar no final do ano. O cliente falou assim, não, eu preciso que entre no ar no dia 31 de dezembro. Eu falei, cara, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu sentei com ele e falei assim, peraí, por que você precisa disso? Não, porque eu tô mexendo aqui na minha infra, vai mudar a empresa. Eu falei, mas precisa tudo no dia 31? Não, eu só não posso ficar fora. Eu falei, não, então peraí, vamos fazer um plano B aqui para essa ação do dia 31, que vai até, sei lá, o dia 15 de janeiro. E a gente atende essa expectativa, atende a expectativa do cliente do nosso cliente, né? Atende todo mundo e consegue entregar, fazer uma entrega de valor, minimizando o risco, porque o nosso papel também é esse, é entender o que tem que dar muito certo e o que jamais pode dar errado, né? Então, naquele momento, jamais poderia ficar fora do ar. Então, a gente fez um movimento aqui, né? A gente se adaptou para aquela situação justamente para fazer uma entrega de valor que não tinha margem de erro. Era uma situação sazonal muito característica, que é final de ano. Então, poxa, ninguém quer passar o ano novo, né, tendo que ou ajustar alguma coisa, ou ficar testando, ou ficar subindo, ou ficar acompanhando, atendendo o telefone. Sim. Ninguém quer isso daí. Então, a gente entende e colocou na mesa. Quando a gente fez esse papo, né, tete a tete com o cliente, ele falou, não, peraí, isso daqui pra mim atende, pô, legal você trazer essa outra opção. Porque ele falou, nem tinha pensado, pra mim não era nem possível. Olha o que eu escutei. Sim. Nessa situação ele falou, não, pra mim não era nem possível. A gente faz a solução, a gente faz uma outra solução. A gente passou por algo parecido em uma campanha que a gente fez, que a gente teve que estruturar do zero, e era uma campanha que ia começar assim em 15 dias, eles falaram, não, preciso que comece em 15 dias. Só que não ia ter tempo hábil pra gente fazer toda a parte do admin, toda a parte do portal em 15 dias. Então, a gente combinou com o cliente, a gente chegou e falou assim, então a gente consegue começar a campanha. Vamos começar, então, com a parte do portal, né, do participante. O participante já naquele dia 14, já começa acessando, já consegue fazer seu cadastro. E aí, a gente continuou trabalhando no admin e entregou uma semana depois. Então, a gente consegue ir negociando com o cliente, entendendo. E aí, a gente conta muito com a parceria do cliente. Por isso que é legal a relação que a gente vai construindo com os clientes, porque a gente tem cada vez mais parceria. Então, hoje, eu, por exemplo, tenho um relacionamento super bom com os meus clientes e a gente sabe sentar, conversar, a gente tem um problema aqui, a gente já tem essa solução, a gente já traz, já consegue falar para ele. E isso traz muito dinamismo. Então, a gente ter essa relação com o cliente, ter essa parceria e ir negociando, trazendo soluções novas. Isso é importante porque ele vai tocar exatamente num outro ponto, que assim, se a gente está num ambiente dinâmico, a gente precisa de pessoas dinâmicas. Exato. Que é qual a nossa característica, né? O que a gente faz para ser dinâmico, né? O que é ser dinâmico, né? Eu brinco, não é o pasteleiro, né? Sem nada pejorativo, né? Mas assim, não é tipo, você encosta lá na banquinha e fala, me dá um de carne. Não, agora eu quero trocar por de queijo. Sim. Existe um processo para ser seguido, mas a gente sabe que a gente precisa também se adaptar a algumas situações. Sim. E aí entra a figura, né? A pessoa, né? Principalmente as key accounts, como você é aqui, com esse viés dinâmico, né? Então, essa é importante você falar um pouquinho pra gente, um pouco na sua figura. Sim. Né? E muitas vezes, até quem não tá imerso na tecnologia, às vezes pra gente parece simples, né? Então, no começo, o pessoal brinca muito aqui que eu falo, é rapidinho, é fácil, né, de fazer. Só que às vezes a gente vê lá, é um botão, mas por trás daquele botão tem muita coisa, né? Então, também faz parte do nosso lado transmitir isso pro cliente. E com esse dinamismo a gente consegue ganhar a confiança do cliente, consegue traduzir isso aqui dentro. Então a gente faz muito esse intermédio. Então tanto entre o cliente com os nossos desenvolvedores, tanto com outros fornecedores que às vezes a gente precisa para a campanha. Então a gente precisa organizar sempre tudo para conseguir, porque nem sempre depende só da gente. A gente depende de uma estrutura inteira por trás, né? Então a gente precisa ter muita organização, muita comunicação clara para conseguir
trazer todo mundo para a mesma agilidade, para a mesma energia e conseguir fazer acontecer ali. E não só isso, né? Não só ganhar da confiança do cliente. A gente tem um grande ponto aqui dentro que a gente resolve, né? A gente traz solução. A gente também, uma outra característica nossa, a gente não vai jogar nada para baixo do tapete. Então isso também é importante. Sim. Se tem problema, vamos chamar todo mundo. Vai resolver, e a gente tenta sempre estar preparado para os imprevistos, porque em campanha, projeto novo, vira e mexe tem algum imprevisto, a gente sempre tenta estruturar tudo antes, o que pode acontecer, o que pode dar errado, a gente faz com o time. Só que às vezes acontece algo fora do previsto realmente, alguma coisa que está muito fora. E aí é onde a gente conta com a parceria tanto do cliente quanto do time. Então a gente senta junto para resolver, cada um dá a sua ideia, cada um ajudar com o seu lado. Às vezes precisa acionar outros times e a gente conta então com a ajuda de todo mundo para conseguir resolver esse problema. Então a gente tá preparado, a gente sempre tá preparado para imprevisto. A gente sabe o que acontece, a gente tá sempre preparado para chegou, a gente vai ter uma solução, a gente vai resolver, a gente vai fazer plano A, plano B, plano C, até o Z, se for necessário. Então, a gente consegue ter esse dinamismo nas nossas entregas, imprevistos que aconteçam e resolver os problemas, que é o que a gente precisa aqui no dia a dia. E a gente sabe que isso é um caminho certo, porque a gente escuta do cliente. O melhor feedback que a gente tem é o do cliente, né? Sim. E a gente tem uma máxima no mercado, né? Que conquistar um cliente novo é muito bom. Mas conquistar o mesmo cliente de novo, isso é a estrelinha. Exato. E a gente tem até uma coisa que eu fico bem feliz. Em uma das primeiras campanhas que a gente fez com o cliente, eles ficavam super preocupados, perguntando do status, porque era uma campanha com prazo curto também. E a gente, né, respondia, falava, posicionava todos os dias como é que tava. E aí, já na segunda campanha, então assim, a gente conseguiu entregar no prazo, fez tudo. Já na segunda campanha, o cliente conseguiu, assim, basicamente entregar na nossa mão e falar, sabe, a gente confia, a gente sabe que vai ser feito o que precisa ser feito, né? E em várias situações, a gente também não só na entrega, mas como em resolver as situações. Então, a gente teve um problema em uma das campanhas em que o cliente tinha prometido uma viagem, né? Era um dos prêmios. E o cliente ligou assim um dia antes e falou, não vai dar. A gente teve um problema aqui com a logística, não vamos conseguir fazer amanhã, a gente vai ter que adiar essa viagem. E aí a gente reuniu o time, falou com todo mundo, estruturou interno, porque no outro dia de manhã a gente já ia ter que falar com os participantes para frustrar o mínimo possível. Então a gente teve que alinhar discurso, teve que conseguir resolver esse tema e o cliente sabia, jogou a bomba na nossa mão e sabia que a gente ia resolver. E a gente resolveu, deu tudo certo, falando com todo mundo, reorganizamos tudo, né? E aí depois deu super certo e cliente feliz, participante feliz, todo mundo feliz e a gente com um coração aliviado de conseguir fazer o que tem que ser feito, de resolver o problema, né? De resolver a questão que a gente tinha ali. Esse é um ponto importante, que é o benefício disso tudo. Por que a gente está no ambiente dinâmico? Por que é nossa característica, né, sermos dinâmicos? E por que as pessoas que trabalham aqui têm que ser também, né? Não adianta. Existe uma máxima, e aí depois eu também estou pensando até num modelo de como trazer isso, externar isso daí, que é uma filosofia nossa, que é o 10-60-20-10, que é uma máxima de administração, que 10%, né, como se fosse uma grande pirâmide, né? 10% é aquele perfil de profissional que infelizmente não agrega muito, né? E no mercado 10% é assim. 60%, a grande maioria, mais da metade, é o funcionário padrão. Eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer isso, nada além disso, entro às 9, saio às 18 e tá tudo certo, minha vidinha é essa, né? 20% é diferenciado. Então, poxa, peraí, eu sei que o problema não é meu, mas pô, eu tenho como ajudar, eu tenho como levantar tal coisa. E 10% é brilhante, né? A nossa característica, ela invariavelmente, ela só se enquadra nesses 30%. Então, assim, quando a gente fala que a pessoa que está aqui dentro é dinâmica e ela tem que ser dinâmica, é por isso, porque se não for, um padrão não é dinâmico. Ele não consegue, já tivemos experiências aqui. E o benefício disso tudo é a outra ponta, o cliente. Né? Um cliente satisfeito. Um cliente batendo aqui na porta e fala assim, eu não sei, como eu escutei recentemente,
Olha como o mundo é pequeno, né? Um profissional de mercado, né? Um CTO, que foi para uma empresa que é cliente nossa, né? E eu conheci ele de outros lugares, né? Quando ele chegou lá, ele se deparou com um problema, o que ele falou? Eu não quero saber, liga lá na DevPartner, fala com o Neto, fala com o Bruno, fala com o Silvestre, bota no colo dele que eles vão resolver. Os caras caíram de paraquedas aqui e falaram, o problema é esse aqui, como é que a gente resolve? Vamos fazer assim, assim, assado, e sai do outro lado. Como eu já tive também situações, por exemplo, de uma montadora duas rodas, que ligou, eu lembro, foi, 5 horas da tarde. Caiu o telefonema. Azedou aqui pra gente. A gente precisa fazer uma campanha rápida, na época acho que era recall. Precisamos fazer uma campanha rápida de recall para X mil chassis. Eu preciso soltar isso daqui amanhã, 8 horas da manhã. Era 5 horas da tarde. A gente falou, beleza, vamos lá. O ideal e o possível, né? Vamos achar um meio do caminho nisso daí. E a gente achou e 8 horas da manhã estava lá, na divulgação daqueles chassis que precisavam necessariamente fazer o recall. Então a gente atende, a gente resolve, né? Já chegou situações aqui de alguém batendo na nossa porta e falou assim, eu não sei o que vocês fazem, mas eu só quero tudo aquilo que vocês fazem para aquele meu concorrente. Bate aqui na porta e acontece, né? Então esse é o benefício da coisa, porque isso contamina, isso é importante, isso daí faz a roda girar, né? E a energia, né, que a gente usa bastante, né? Você usa muito essa palavra, eu também uso aqui dentro, porque o ambiente, né, com essa energia positiva, né, deixando de lado alguns negativismos, a gente vai fazer o negócio andar, a gente vai sair e o cliente sente. Sim, a gente não pode travar nos obstáculos, porque aqui a gente está todo dia lidando com problema, lidando com a pressão, lidando com algo que a gente precisa resolver, então a gente não dá para travar. E a gente precisa, né, dentro desse dinamismo, responder o cliente, porque às vezes é a dor dele, às vezes é o anseio dele, né? Ele tá com aquela situação e ele vai pegar o telefone e, me ajuda, né? E às vezes ele não sabe nem o que fazer. Então, não, calma, vamos lá, vamos tentar resolver dessa forma, dessa outra forma, vamos tentar mudar a forma, né? Como a gente fez naquela campanha de final de ano, por exemplo, que eu acabei de citar. Então, tem várias situações que a gente, junto com o cliente, se adapta, porque o partner do nosso nome não está ali à toa, né? O parceiro é você ter a empatia também, de sentar na cadeira ao lado e falar, peraí, problema seu, problema meu, vamos junto, porque a gente vai resolver, a gente vai atender, a gente vai entregar. Né, e a gente está junto nisso daí. Sim, e aqui a gente observa que realmente todos os colaboradores, a gente tem essa energia mesmo, essa sensação de dono, de fazer acontecer, de conseguir fazer o movimento. Então, na semana passada, eu estava cobrindo a função de uma pessoa que estava de férias e eu tive um problema que eu não sabia como resolver porque era da função dessa pessoa. E aí eu falei assim, putz, não vai dar, eu vou precisar falar com essa pessoa. Mandei uma mensagem. E aí, a pessoa super me ajudou, me falou, não, vou entrar com você de férias, então assim, vou ajudar, então me passou o que eu precisava, me ajudou. Por quê? Porque tá todo mundo nessa energia de fazer acontecer, então mesmo que a pessoa tava ali, ela só me deu um toque ali, me falou que eu precisava fazer, porque poderia ser uma pessoa assim, não quero nem saber. Então assim, se vira, né, faz, mas não, todo mundo aqui, a gente tem essa sensação de dono, todo mundo tá em sinergia, o time é em sinergia para fazer acontecer. Então, tanto com uma vontade de fazer acontecer, trazer ideias, trazer soluções, quanto também se movimentar para conseguir fazer o que tem que ser feito. E eu até ia te perguntar isso daí, exatamente assim, qual é a mensagem, né, que você deixa, né, para esse nosso bate-papo em cima de uma característica, né? A gente sabe que cada vez mais o mundo também está dinâmico, né? As empresas cobram esse dinamismo, né? A gente tem isso, graças a Deus, no nosso DNA, mas até para deixar para quem tá nos assistindo, assim, qual que é a mensagem, qual que é a característica, qual que é o ponto-chave para que as pessoas façam, sabe? Pensem nesse ponto aí como, cara, se eu não posso deixar de fazer isso daqui, eu não posso deixar de ser assim, na sua visão. Né, obviamente você falou de sensação de dono, sim, mas o que você passa pra gente também como esse grande recado? Sim, então, acredito que a característica principal que a gente precisa ter é essa sensação de dono, que abrange essa energia de fazer dar certo, né, de entender que a gente vai ter problema e fazer o movimento, então ter o movimento, e não só ficar ali parado na energia. Então, às vezes a gente quer
mas a gente precisa fazer acontecer. Então, a gente precisa trazer esse movimento, proatividade, né? E tá ali lidando com tudo, com energia de que vai dar certo, mas movimentando. Isso aí, muito legal, Tabata. Obrigado pelo esse nosso bate-papo, acho que foi bem engrandecedor, pessoal. E foi esclarecedor também, porque às vezes as pessoas querem saber também como é que é um pouco do nosso dia a dia, né? Como é que a gente toca as coisas aqui, porque problemas eles existem e estamos aqui para resolvê-los, né? Sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês também. Convido para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Ativar o sininho, se inscrever para vocês serem lembrados dos próximos episódios. E até a próxima, pessoal. Obrigado.